Capítulo 6: Cientista de dados e Big Data. A nossa agenda cobre cientista de dados e Big Data, cientista de dados e unicórnio, as equipes de Big Data e Citizen Data Scientist. Cientista de dados e Big Data. Um artigo publicado na Harvard Business Review em outubro de 2012 chamou a atenção do mundo. O título do artigo era Data Scientist, the Sexiest Job of the 21st Century. Cientista de dados, o emprego mais sexy do século XXI. Ele vinha assinado por Thomas Davenport, do MIT, e DJ Patil, que cunhou o termo Data Scientist e que se tornou, no governo Obama, o primeiro Data Scientist oficialmente contratado pelo governo. Cientista de dados e Big Data. O valor de Big Data reside em desenvolver insights sobre dados, e insights provêm de pessoas talentosas, capazes de fazer perguntas inteligentes e respondê-las utilizando análise de dados. Nesse cenário surge o Data Scientist, ou cientista de dados, um novo tipo de profissional, ainda em desenvolvimento, que escolas e universidades têm dificuldades em formar. As habilidades de um cientista de dados envolvem conhecimentos de programação, estatística, matemática, aprendizado de máquina, limpeza dos dados, visualização, comunicação, engenharia de software, entre outras habilidades. E talvez a mais importante delas seja a que chamamos de intuição, para resolver problemas. Cientista de dados e unicórnio. Cientistas de dados são apelidados de unicórnios, aquela mítica criatura medieval com grandes poderes, um cavalo com chifre que não se encontra facilmente. Semelhante a ele, temos o cientista de dados, difícil de encontrar, que conhece tecnologia, matemática, estatística, ciência de dados e negócios ao mesmo tempo. Algumas curiosidades. Considerando as dificuldades para definir o que é um cientista de dados, ou para encontrar um cientista de dados, no Vale do Silício surgiram algumas piadas sobre isso. Uma delas define um cientista de dados como: um cientista de dados é um analista de dados que vive no Vale do Silício. Uma brincadeira. Outra diz que um cientista de dados é alguém que é melhor estatístico do que engenheiro de software e melhor engenheiro de software do que estatístico. Equipes de Big Data. Big Data é um esporte coletivo, afirmou DJ Patil, um dos primeiros cientistas de dados do mundo. Para desenvolver projetos de Big Data, é preciso trabalhar em equipes envolvendo analistas de negócios, engenheiros de software, programadores em Python, R ou Java, administradores de sistemas de Big Data e de computação de nuvem, gerentes de produtos, designers, especialistas em visualização de dados, gerentes de desenvolvimento de software, enfim, diversos profissionais podem fazer parte de uma equipe de Big Data em função do tipo de projeto. Entre esses profissionais surge talvez o mais importante, ou de fato o mais importante deles, o cientista de dados, com habilidades em resolver problemas do mundo real e gerar insights sobre os dados. Algumas curiosidades. Conforme o site de empregos americano Glassdoor, o salário médio anual de um data scientist é de $121 mil, variando, obviamente, de região para região, de 87 até 158 mil. Os salários mensais dos cientistas de dados no Brasil giram em torno de 6 mil a 15 mil reais, baseado em sua experiência, formação e conhecimentos práticos. Citizen Data Scientist. O termo foi cunhado pelo Gartner, que considerou que não existe tempo hábil para formar cientista de dados para atender o mercado em função de seu rápido crescimento. O aumento da automação das tarefas de Big Data e ciência de dados devem diminuir a necessidade de data cientistas necessários para as tarefas repetitivas e aumentar a produtividade dos usuários designados como Citizen Data Scientists. Os cientistas de dados ficarão com os projetos mais avançados e utilizarão melhor o seu tempo e as suas competências. Algumas curiosidades sobre o Citizen Data Scientist. Nos próximos anos, os Estados Unidos enfrentarão uma escassez projetada de 140 a 190 mil cientistas de dados, e, portanto, boa parte poderia ser substituída pelo Citizen Data Scientist. Para alguns, um Citizen Data Scientist teria habilidades básicas em ciência de dados, como estatística, mas não tão avançadas quanto um cientista de dados. Investigaria novos dados e melhoraria os modelos existentes, assim como implantaria modelos analíticos básicos para obter insights adicionais sobre os dados. Embora os Citizen Data Scientists não sejam considerados especialistas em Data Science, eles poderiam utilizar ferramentas de Big Data
para fornecer insights úteis para os negócios. Encerramos aqui então o nosso capítulo 6. Vamos em frente.